Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a aula número 32, fazendo o terceiro estudo de esqueleto em 2026. Hoje é dia 2 de fevereiro. Aula 32, esqueleto. Na aula passada, nós fizemos desenho de esqueleto com rotação de membros, eu mostrei isso daqui do ilíaco, e comentei sobre a proporção e sobre a importância de estudar cada parte disso daqui em separado. Eu vou me esforçar. Escutar um osso correndo no chão? É meu cachorro brincando, ele é uma criança. Bom, esqueletos, página 31. Mas antes, eu quero mostrar para 31, não, aula 31. Isso aqui até mudou, eu vou ter que mudar toda essa numeração. Tá, esqueletos, não, tá certo, aula 31. Ó. Veja a evolução do crânio. O crânio do recém-nascido, de 6 anos, de 35 anos e de 80 anos. E olha a questão da proporção, como que ele fica grande aqui, ó, como ele se fixa grande, como esse aqui está mais alongado, deve ser de outra pessoa, né? Porque de 35 e de 80 não há tanta modificação como está aqui. Aqui na mandíbula modifica por causa da perda dos dentes. Aqui é a mandíbula que modifica e o crânio um pouco menor, aos 6 anos. A partir de certa idade, o crescimento do crânio é um pouco mais reduzido, então ele está quase no tamanho final. Nós vamos desenhar esse aqui, então. Mas primeiro, eu quero desenhar o pé. E é uma aula rápida, que nós vamos fazer essa aula novamente quando a gente estudar apenas pés. Pé é do tamanho da cabeça. A gente viu alguns métodos de pé? Não, só alguns, mas eu quero mostrar a questão do esqueleto. Quando eu desenhei pé com vocês, eu comentei o seguinte. Pensa num copo. É isto. Pensa na planta do pé. E imagina que o pé é do tamanho da cabeça. E esse copo é pequenininho. Aqui eu falei de fazer um ângulo, aproximadamente uns... Esse ângulo aqui, quanto que é? Uns 30 graus? Ou talvez um pouco menos. Aí, eu sempre fico surpreso com o número de curtidas. Muito obrigado. Valeu as curtidas. Eu subo assim, ó. Esta ponta é o calcanhar. Esta ponta, pra cá, sem encostar, é o colo do pé. É isso que eu comento. Bom, agora vamos ver a questão óssea disto. Bem aqui, ó, nesta parte, tem esse osso. Esse osso é extremamente importante, porque ele é o calcâneus. Ele que vai dar esta forma aqui atrás, ó. Se isso daqui ficar muito redondinho, porque tá bem gordinho. Então a forma dele é este. Vai ter uma carne esponjosa, gigante embaixo. Assim. Mas não é composto só de calcâneos. Deixa eu dar um pulo para a aula de pés. Rapidamente vamos para o futuro. Vamos visitar o futuro. As aulas futuras. Deixa eu colocar uma fita para guardar isso daqui. Aqui está. Olha o que está escrito aqui. Calcâneos. Perfeito? Aí vocês têm um monte de microossos. Não tem escrito aqui, eu não sei o nome. Mas se for o mesmo nome que existe na mão, aí nós temos coisas como lunar, semilunar e coisas assim. Mas nada que a internet não resolva. Ossos do pé com nomes. E para quem quiser saber exatamente o nome de cada partezinha, vocês encontram aqui, ó. Talos, navicular, cuneiforme médio, cuboide.
Ah, o metatarso eu sei, e as falanges eu sei. Então, o único que eu sei o nome é calcâneos e metatarso e falange. E, óbvio, a da perna. Esses nomes aqui, ó, talos, navicular, esses nomes, cuboide, eu não vou conseguir gravar, eu teria que repetir várias vezes até gravar. Por que não? Não me interessa. Isto, Gabi, estrutura óssea. Então, a terceira aula. Se eu mexesse com ortopedia, me interessava. Mas o meu interesse é saber mais ou menos como ele é, para eu poder trabalhar. E eu sei que isso daqui, ó, ele tá aqui, o calcâneo, né? Tá a ponta. Bem aqui, eu fiz essa dobra, né? Nós temos esse osso grande, que eu já esqueci o nome. Eu acabei de olhar. Aonde vai aqui, ó, vai ligar. Se for aqui o lado do polegar, é a tíbia. Se for do lado do... E essa aqui é a tíbia. E esse osso, qual que é o nome? Só de curiosidade. Parece que ele é importante, e ele é. Então seria legal decorar o nome desse osso. Tá, então vou decorar. Talos. Talos. É um osso grande que está em cima do calcâneos. Acabei de aprender. Uma pergunta genuína, professor. Você irá usar poses de pessoas normais, desenhar como seriam os ossos? Ah, você está dizendo isso aqui que eu fiz uma pessoa de cócoras e de frente? Eu fiz ontem, Gabi, e já está gravado. Talvez eu faça, talvez não, eu não sei. Porque a gente vai... Não, sim. A gente vai ter os ossos para amarrar os músculos quando a gente ter a aula de músculos. Aí vai ter as poses também, certo? Essa aula de pés, né? Aqui, ó. Quando a gente pega e vira a cabeça, a gente vai ter uma outra noção. A gente já teve aula de cabeça virada, mas com o esqueleto não. Aula de faces também. E aqui, ó, de poses com os músculos e aparece as torções dos ossos. Ah, eu acho que sim. Eu não sei se eu respondi você. Mas aí está. Voltando para cá. Então, o que nós temos aqui? Alguns ossos. Tem um pequenininho aqui, que eu não tenho a menor ideia qual é. Eu tenho, está escrito aqui. Navicular. Depois nós temos, cadê? Um grandão ali atrás, né? O cuboide, se eu for lá para o lado do dedo mínimo. E depois vocês têm o metatarso. Mas aí que nós temos que tomar cuidado. Com o quê? Com a velha proporção. E é isso que nos importa. Saber como ele vai se mexer. O calcâneos está vindo até aqui, ó. As falanges estão aqui. Se eu dividir no meio, opa, eu posso fingir 4 partes. Estou fingindo 4 partes. É um pouquinho maior que 4 partes. O que significa que, se eu pegar daqui até aqui, dividir no meio, né? Aqui. Tá no meio? Tá. Vocês têm o início do quê? Pera aí. No meio você tem o início do dedo mínimo. Ah, boa. Dedo mínimo. Aqui é o início das falanges do dedo mínimo. Acabei de descobrir olhando aqui, ó. Metade. Tá vendo? Eu olhei metade aqui, ó. Eu pintei de amarelo. Essa figura não foi eu que desenhei, mas eu pintei de amarelo. Eu só fiz um reforço, limpei, porque é um livro bem antigo. E daqui até aqui, ó, tem o dedo mínimo. Tá. Então, na metade, início das falanges do dedo mínimo. É uma proporção. Isso é o estudo que vocês têm que treinar sem alguém estar passando os caminhos para vocês. Tem que ser meio independentes, encontrar isso. Se eu dividir no meio novamente, logo vai ficar 1/4. Ó, saiu um pouquinho para cá. Eu tenho o outro osso muito importante, que é o calcanhar. Calcâneos. É o calcanhar. Tá? Tá. Nessa parte aqui, nós temos uma pequena coletividade de ossos, que são os tarsos, tá? Que tem os seus nomes, que a gente já viu aqui. E o que mais? Ele dá... o seguinte, aqui está o dedo, né? Ele dá um relevo assim, ó. Essa passagem. Amarelo.
subindo e descendo. Ó, uma parte meio mole aqui. Dá cosquinhas aqui. Aqui que você faz as cosquinhas. Isso daqui é para movimentação. Agora tem um um osso muito importante, que é o tarsal, metatarsal, que vem, se aqui vai estar o início das falanges, esse osso vai vir daqui, até chegar nesse conjunto de ossos. Esse aqui é o dedo mínimo, tá certo? Então, ele vai estar ligado a um desses quadradinhos aí, um desses cubinhos, um desses tarsos. Aqui, ó, esse que eu estou pintando de rosa é um metatarso. Ó como ele vai... Oh, o que aconteceu aqui? Volta. Tá bom, entendi. Volta. Aí. O que aconteceu? Sei lá. Volta. Ah, tô conseguindo. Beleza. Aqui, vamos pegar esse. Ó. Olha esse osso. Cuboide, eu falei cubo, né? Na verdade é cuboide. Eu falei o nome errado. Ó, cuboide. Como eu disse, eu não decoro os nomes. O cuboide e o metatarso. Então, esse vermelhinho é o cuboide. Tá. O outro vai ter 3 ossos aqui. Um pouquinho menor. Primeira falange. Segunda falange. E a terceira é assim. Eu vou aumentar a terceira. A terceira faz esse desenho aqui. Aí está, ó. Esse é o dedo mínimo. Ele fica recuado, porque ele começa mais para trás. Pé. Professor, isso é muito interessante. Minha pessoa sempre teve dificuldade na estrutura do pé. Deixa eu repetir uma coisa, Gabi. Eu sei que você está desde o início, mas aqui está o copo. Aqui está o triângulo. Essa parte é redonda. E isso daqui, ó, tem o tamanho da cabeça, certo? Pronto, repeti. Eu achei importante repetir isso daí. Aqui no final vai estar o dedo maior. Mas isso depende da pessoa. Tem pessoas que o indicador é maior, ó. O indicador ficou na mesma lateral do polegar. Ó, esse é o que a gente fez. Esse avançou. Então, aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, que cada um é a ponta de um dedo. Dedo mínimo, médio, anelar, médio e indicador. Que não vai ser médio aqui, né? E aqui todos eles vão ter o metatarso. Então, aqui ó, vai ter a primeira falange, segunda falange, terceira falange. Todos eles vão ter primeira falange, segunda, terceira. E todos eles vão ter o metatarso, que vai estar ligando nessa estrutura aqui. E o metatarso é meio longo, né? Vamos ver aqui, ó. Esta, que eu pintei de amarelo aqui, é a primeira falange. Esse compridão aqui é o metatarso. O metatarso é compridão. E o polegar ali, né? Ó. Deixa eu ver o que mais eu vou falar agora. Só um pouquinho. Tá aqui. O crânio ou a caixa torácica? Crânio. Vamos ao crânio. É uma premissa, uma prévia de crânios, tá? Depois a gente vai ver crânio, um montão de crânios. Então, aqui. Ou talvez essa parte é tão interessante, né? Mas eu acho que vou deixar para depois. Aqui está a bola. Tem que ser bem redondona. Escutou o barulho? Scratch. Ó, veio para baixo. Aqui é o centro. Eu pegarei esta distância e repito aqui. Feito. E agora? Reto. Aqui eu vou fazer uma linha reta. E nesta parte que eu fiz o reto, eu posso até inclinar um pouquinho assim, ó. Ó o que eu fiz. Esse osso aqui, ó, que eu acabei de fazer, eu vou fazer do outro lado igualzinho. Esta parte é o osso zigomático.
que a gente já comentou dele, né? Zigomático. Tá? Ok. Daqui até aqui, quando eu divido em três partes, ó, ficou mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Aqui fica na testa, aqui é a testa, chamada de têmpora, né? Não, de osso frontal, da frontal. Frontal. Então, aqui se chama frontal. E aqui, zigomático. Lembre-se que o zigomático, o osso zigomático, é muito importante para a estrutura do corpo. Isso aqui varia de pessoa para pessoa. Então, a estrutura óssea pode definir quem é a pessoa. Um crânio não é igual ao outro crânio. Nessa parte, ó, eu vou arredondar assim. Esta arredondado, isso aqui, que é do crânio, muda de pessoa para pessoa também. Bom, daqui até aqui, nós temos o tamanho da cabeça, né? Se eu dividir bem no meio do todo, nós temos aonde vai ficar a esfenoide. Lembra aqueles óculos de policiais da década de 80, ou até 90, sei lá? Óculos policiais americanos, anos 80. Imagens. Lembraram, né? Era muito comum, isso que era Top Gang, né? Aqui. Ah, acabou. Já entenderam. Bom, eu vou fazer esse óculos aqui. Um pouquinho mais quadradinho, claro. Aí está. Esse lado tem que ser igual ao outro. Linha de simetria, a mesma distância. Linha de simetria, a mesma distância. Professor, isso é muito interessante na minha pessoa. Sempre tive dificuldade com estrutura óssea do pé. Ah, eu já tinha lido, mas eu li de novo. Isso que dá, vocês participarem tão pouco. 11 pessoas assistindo, ninguém comentando nada. E muito mais pessoas assistindo sem entrar para não aparecer. Aí, valeu, Gabi. Precisamos de participação. Eu quero que participe, pelo contrário, eu agradeço você. Eu estou reclamando dos outros 11 que não estão, porque agora é 12 pessoas. Aqui está. O nome disso daqui tem o nome de esfera, então é chamado de esfenoide. Valeu, Mi, BR71. Esfenoide. Ótimo! Manda ver. Eu fico feliz com isso daí. É um buraco onde vai ser encaixado o olho. Você pode também chamar de orbital, acho. Bom, é que eu sei o nome em inglês. Também no livro está em inglês. Está escrito orbit e este buraco está escrito sphenoid bone, com SPH. Então, osso esfenoide, orbital. É um buraco onde encaixa o olho. Aí. Ok, olha, já está funcionando, né? Tem a parte nasal. Quero ver se aqui tem para mostrar para vocês. Eu vou adiantar. Vamos para o futuro. O futuro. Vamos lá para o futuro? As aulas futuras? Aqui, ó. A gente vai visitar novamente. Ó, aqui está em português. Em português está esfenoide, têmpora. Ah, esqueci de falar da têmpora. Frontal, parietal. Agora vamos colocar um osso que vai para cima, tipo uma rampa, que está bem aqui. Oi, Lemi, tudo bem? Aqui, ó. É aqui bem entre os olhos, bem aqui entre esses dois óculos aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse osso é uma rampinha. Dessa rampa, ela vai levantar assim, ó, tipo um copo. O copo está presente em tudo. Está presente no pé, está presente aqui e em muitos outros lugares. Esse copo de ponta cabeça. E eu fecho aqui. Bem nessa altura, que é 2/3, né? 2/3, 1/3. Testa, 2/3. Bem nessa altura. Eu vou fazer esse W esquisito, né? Esse negócio assim, ó. Um bumbum, parece, né? Eu acho que sim.
Porque aqui vai ter um osso que vai dividir os dois canais. O nome desse osso é Vomer. Então, pintei de vermelhinho, ó. Vomer. E esse que eu estou pintando de preto é chamado concha nasal. Então tá. Lógico, né, que é nasal. É do nariz. Me ajuda a fazer um crânio de semi-perfil? Tá ótimo. Então vamos acelerar isso aqui para fazer de semi-perfil, então. E a gente adianta mais um pouco a aula, né? A gente vai ver depois de vários ângulos. Ó, entre essa linha e essa linha, um pouquinho mais para cá. Eu estou descendo isso daqui assim, ó. Então, entre aqui e aqui, o meio é aqui, ó, um pouquinho para cá do meio, tá? Eu desci isso daqui. Isso que eu estou descendo é para eu calcular o maxilar. Essas proporções que eu estou colocando, depois reveja, tá, Gabi? Que vai ajudar mesmo em 3/4. Divida em 3 partes. Ó, 3 partes, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Eu dividi o crânio inteiro em 3 partes. Peguei 1/3 dele e eu dividi em 3 partes de novo. Nesta parte aqui, vai ser a divisão dos dentes. E aqui você vai ter os dentes. Os incisivos, os caninos e os molares. Que vai diminuindo de tamanho porque está rotacionando. Isso é importante, ó, até chegar aqui. Assim. Acho que eu devia ter deixado um pouco mais de bigode, não concordam? Ó, tem muito pouco espaço de bigode. E é por isso que é interessante fazer isso. A gente repara umas coisas, né? Eu vou levantar isso daqui, ó, para deixar mais bigode. Pronto. Deixei mais bigode agora. Ó, mais espaço para o bigode. Ah, é. Eu tenho esses problemas com o celular também. Se eu não presto atenção, descarrega. Aí tem que ficar administrando. Aí tá, ó. Este. Na verdade, não é bem 2/3 e 2 para cá. É quando a boca tá fechada, o lábio pode ficar um pouco mais para baixo. Aí é exatamente 2/3, né? Aqui está. Agora, olha. Aqui eu repito os dentes. Normalmente o dente de baixo tem um comprimento um pouquinho menor que o de cima. E esta parte é a mandíbula. Mas eu tenho que chegar disso daqui até aqui, ó. Não até aqui, é até aqui. Eu tenho que chegar até aqui. Não até esse canto, até aqui. Então, eu tenho que chegar até lá. Podia fazer assim? Sim, mas é feio. Eu aumento um pouco a inclinação e depois eu viro assim, ó. Faço 2 curvas, é mais bonito. 2 retas. Rá e rá. Aí, tá. Falar rá me lembrou. É aí, rapá. Vem pra cá. Faço a mesma coisa. E aí está. Esta é a mandíbula. E esse é o maxilar. Vamos ver o que a Gabi falou. Virado 3/4. Bom, era sobre isso daqui, né? Eu tenho a proporção. Tá aí. Lembrando que essa aula a gente vai rever. Será que vai dar tempo da gente fazer o tronco? Acho que não. Mas tudo bem. Nós temos uma bola. Mais de lado é uma oval, mas não está totalmente de lado, então é uma oval um pouquinho mais gorda. E essa bola tem que ter 2/3 desse tamanho. Então, pega isso aqui, divide em 3 e tem que ser até aqui, ó. Isto é importante, tá? Tem que ser assim. Deixa eu mostrar. Olha, esse aqui a gente vai fazer futuramente, é um exercício, tá? Então, a gente tá fazendo esse daqui. Vamos ver esse daqui em forma de 3D? Cadê o 3D? Não, é pra cá o 3D. Olha só esse daqui. Esse aqui é bem difícil. Então, nós estamos virando, fazendo esse daqui, mas virado para o outro lado. Certo? Então, eu vou deixar aqui, ó. Aí, este. Mas, olha, ele tem um queixo enorme. Esse cara é bem fortão. Tá vendo que tá reto? A gente deixar o crânio dele um pouco mais magro. O crânio também fala que tipo de personagem que ele é, né? Ó, esse é o zigomático. Aqui tá a linha do zigomático.
E aqui eu deixei reto temporariamente. Tá bom? Então, vou fazer ele virado para lá. Ao contrário. Tá. Esse daqui tá aqui. E este? Como ele virou 3/4, vai para o meio. Como assim? Cadê a bolinha? Tá aqui, ó. Como que eu represento isso daqui? Será que tem uma massinha por aqui? Preteiro? Tenho, mas eu não estava preparado para isso. Vai com essa borracha. É mais ou menos, dá? Ó, aqui está o zigomático, tá? Tem o zigomático do outro lado também. Aqui é o crânio. Vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui é o crânio. Quando eu virar, aqui vai estar o crânio, bem do lado, vai ficar reto. Mas aqui, ó, ele foi para o meio, ó. No meio. Vou colocar assim, ó, para ver bem. Tá aqui, ó. Tá bom? Aqui é a frente. Aqui vai ter uma borracha igual. Quando eu viro este, ó, ele vai para o canto, ó, fica reto. Olha esse daqui. Ele foi para o meio. E olha onde é a orelha. A orelha é do meio da cabeça para trás, né? E fica aqui no canto, nesse espaço. Isso é estudo de esfera. Então, bem aqui, ó, vai ficar o zigomático. Vou representar com um retângulo assim, tá? Ó, retângulo. E a orelha, que ficava aqui, vem para cá. Mas não vai ter orelha. Eu sei que não vai. Mas é na orelha que tem a ligação da mandíbula. Eu tenho que localizá-la. É isso aí, o MIBR71 falou bem. Você sabe onde ver minhas aulas, né, Gabi? Você já está sabendo do YouTube? Que está gravado todas as aulas anteriores? Sabe, né? Só para conferir. Então, aqui, ó, é o zigomático. Só que aqui eu vou deixar daqui até aqui. Eu vou dividir no meio para achar aonde vai ficar o olho. Ó, esse olho vai ficar aqui e esse olho vai ficar aqui. Mas peraí, esse olho ficou a mesma altura que esse? Ficou. Mas esse ficou redondão e esse ficou uma elipse? Aham, exatamente. Olha, aqui tem um olho e aqui tem um outro olho. Está aqui, ó. Aí, olha só. Então, esse é o buraco desse esfenoide. Quando ele girar para lá, a altura não diminui. Esse vai ficar quase de frente para você, ó, tá quase no meio, né? E esse, ó, ficou para o canto, não é? Então, ficou pequenininho e ficou grande. E agora? Eu tento fazer aquele óculos triste assim, ó. Triste. Como se eu virasse esse aqui e ele ficasse triste assim, ó. Assim. Abaixando. É uma coisa meio triste, assim. Aqui sobe. Aí eu faço um olho triste desse jeito, ó. Tá aí. Aí, Gabi. Essa aula era pra você, que chato. Bom, você vê no YouTube depois, tá bom? Eu vou subir hoje ou amanhã de manhã. Já vai estar no YouTube. Beleza, no YouTube você vai ver essa aula, tá tudo certo. Lembra que eu falei que essa aqui é uma rampa? Tá aí. Essa rampa tá aqui. O nasal. Boa aula, bom compromisso para o que você vai fazer agora. Talvez seja comer, tomar banho, sair, ou sei lá o quê. Obrigado por ter vindo. Boa noite. E aí, ó, eu faço a mesma coisa que aqui. Como esse daqui foi para frente, esse vem para cá, ó. Nós temos um Volmer, aqui está. E este, eu rotaciono para cá e pronto. Eu fiz a parte de cima. Tchau, até mais. Agora aqui, lembra isso que eu fiz? Este eu fiz aqui, ó. Esse é o zigomático. Dessa parte do zigomático, um pouquinho para cá do meio, eu vou puxar para cá, assim. Espera aí. Calma. É isso mesmo. Mas como assim? É um pouquinho para cá do meio. Ó. Era um pouquinho para cá do meio. Aqui. É isso aí. Ó, vai estar quase no olho aqui. Bem aqui, ó. Esse eu tô puxando assim. É esse puxão aqui, ó. E aqui. Nesta parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Mas aqui ficou mais perto do nariz, aqui ficou mais longe. Como assim? Desse jeito, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Tá bem no meio. Quando eu giro, ó, daqui até aqui fica mais perto.
E aqui, ó, ele fica mais longe, não é? Ele muda o tamanho. Ó, fica no meio, fica mais pertinho do canto. É uma coisa óbvia, né? Ó. Tem lógica? Aí está. Depois eu falo da volumetria disso, mas não agora. Daqui até aqui eu divido em 3 partes. Vou deixar um pouquinho para baixo, porque eu quero deixar o bigode, né? Daqui aqui eu divido no meio para dar um bom bigode. E aqui está o canino na linha de simetria. Incisiva. Aqui, ó. Canino é esse. E os molares. 32 dentes. E eu repito a mesma coisa aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Agora eu não vi, eu estou contando os dentes. Ah, não, ninguém escreveu nada. Oi, Leia! Boa noite para você. Seja bem-vinda aí. Aí está. Aqui é a simetria reta, mas eu vou fazer uma simetria como se fosse um queixo. Aqui está. Ó. Eu tinha subido esse daqui, assim. Então, a partir daqui eu subo. E depois, nesta linha que eu marquei da orelha, até chegar nessa esfera, eu subo a segunda, ó. 1, 2. 1, 2. Na mesma altura a inclinação, para fazer o mesmo personagem. E aqui está... Não, um pouquinho mais para trás, né? Desculpe. É na orelha, assim. Eu errei a distância. E aqui a mandíbula. Em cima é o maxilar. Aqui está o zigomático, que vai até a parte da orelha. E aqui a têmpora, que é essa parte aqui, ó. Essa parte fica um pouco recuada assim. E tá aí. Que horas são? 20h35. Tá. Ah, peraí. Vamos fazer o zigomático aqui, ó. Ele cresce pra cá, cresce pra cá. Vamos pôr uma sombra e tá feito. Próxima. Olha que legal. Falei tanto que esse aqui era menor, ó, aqui mostra bem como é menor o dente, né? Ó, bem aqui. Um pouco menor assim aqui. Ó, dá pra ver melhor? Dá, né? Vamos voltar pra lá. A ponta da mandíbula entra no zigomático, eu vi isso em algum lugar. Ó, aqui está o zigomático. Ele vai até aqui, o molar. Esse é o maxilar. O zigomático vem pra cá. Aqui está. E o zigomático abraça. Ela abraça a mandíbula, porque aqui, ó, de cima, ela forma isso daqui, né? Esse é o desenho. Aqui, ó, dá pra ver melhor. É isso que você deve estar falando, né? Aqui, ó. Mandíbula. E essa parte aqui, ó, do zigomático foi para trás. É isso que está comentando? Porque bem aqui, ó, no final disso daqui, aqui não está desenhado, eu vou desenhar. Ele tem um buraquinho assim. Ou quem fez o 3D esse aqui, eu acho que esqueceu. Esse buraquinho se chama... Eu esqueci. É do ouvido. Aqui, ó, o buraquinho. Do canal lá do ouvido. Cara, cadê isso? Aqui, ó. Tá em inglês. External Auditory Canal. Isso aí. Então, é isso que você está falando. Beleza. Vamos voltar lá. Próxima. Aqui estava? Aqui. Fiz o pé. Falei do crânio. Nós vamos falar disso daqui. E vamos encerrar com esse desenho aqui. Só que vamos fazer ele um pouco mais inclinado, para ser um pouco mais divertido. Bem nesse canto. Para encerrar essa página de exercícios. Ah, olha a página de exercícios como ficou. Olha como ela está ficando. Como ela foi ocupada. É agradável aos olhos. Então, a gente fez uma espécie de composição no nosso estudo. Isso é um treino. É o treino que é importante a gente fazer, né? Vamos ver. Daqui, do queixo até aqui, o ilíaco, vou dividir em 3 partes. Aí, horrível! Eu gostei também. 3 partes. Tá. Aqui é o peitoral. E aqui é um umbigo, mais ou menos. O quadril pode ter quase esse tamanho. Beleza. E entre o peitoral, eu faço essa bola.
Aqui é o quadril e aqui é a caixa torácica. Essa linha é o peitoral. Então, tá. Dividi em 3 partes. Peitoral, umbigo, pubis. Vulgo pipi. Tá aqui. Tá. Eu vou inclinar um pouquinho para frente para dar um desenho bonito. E aqui, ó. Eu vou fazer uma linha de simetria para cá. Essa é a barriga e este é o centro que vai lá pro pubis, né? Do quadril. Então, fiz esse centro. Inclino para cá, ó. E aqui está o pescoço. Um pouquinho mais inclinado assim, ó. Tá. Do queixo até o peitoral. Queixo, não queijo. E aqui o peitoral. Eu sabia que ia caber, mas ninguém consegue ler, só eu. Daqui até aqui. No meio, não. Um pouquinho para cima do meio. Eu faço esses dois. E faço uma linha indo para cá. Então, estamos fazendo isso aqui, ó. Isso daqui que eu estou desenhando chama-se de clavícula. Do outro lado, eu vou fazer menor. Por que menor? Porque está olhando de lado. Então, vai ter uma de frente e do outro lado, uma de lado assim, ó. Ó, a minha lapiseira ficou menor que a minha caneta, viram? Lapiseira menor que a caneta. Sim, eu quero que você saiba também, é por isso que eu estou mostrando. Eu mostro a proporção, porque é importante a gente saber essas inclinações. Ó, de frente e inclinado. Eu acabei de ver que essa lente está embaçada. Eu tenho alguma coisa para limpar aqui? Um pano? Lá está o pano, só um pouquinho. Limpar os olhos. Oi, Gabi, você voltou? Bom, acho que melhorou. Usa a cortina, mestre. Eu espero. Ah, achei o pano. Bom, vamos lá. Estamos falando com os mestres, me chamam de mestre, te chamo de mestre também. Aqui nós temos a gravata, então é aquela parte do nó da gravata, tá aqui. E aqui, ó, a ponta da gravata, mas a gravata não vai até o final dessa bolota, ela para na metade. Aqui eu tô fazendo assim, tipo, porque alguém deu uma mordida. Porque aqui, ó, vai encaixar as costelas. Cada parte desse tem um encaixe da costela. Assim. E daí, aqui vai ter uma costela. Não vou chegar até essa parte. Aqui eu subo e inclina. Quando inclinar, ele vai lá para trás. Na torácica. Aqui está a torácica, né? Lembra? Então, ele vai lá para trás até encaixar na torácica. E aqui, ele vai para frente. A costela de ribs. Parece uma sobrancelha, boa, ó. Pode trabalhar a sobrancelha do mesmo jeito, né? Aí tá, parece um chifre de bode. Viu, ó? Virou. Aí está uma costela. Tá. Nesta parte, vai surgir uma outra costela, que vai fazer a mesma coisa encostada aqui, vai girar e vai lá para o outro lado. Quantas costelas tem? Eu falei ontem, né? Tô contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 12, contando com uma livre, uma aérea lá atrás. E este? Aí está. De novo. Ó, ele vai para baixo, vira. E se viu que eu estou seguindo esta roda que eu fiz aqui, essa oval? Tô, para não me perder. Não acabei de me perder, calma. Vamos fazer uma para baixo assim. Acho que eu vou pintar de amarelo, porque eu estou me perdendo aqui. Tá, aí está. 1, 2, 3. Aí eu pintei. Vamos fazer a quarta. E vai lá para trás. Até a coluna. E até a coluna. E assim a gente vai fazendo elas. Ela vai virando. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai subindo. 7, 8, 9. Calma, é a 9? É isso aí. Tá. Aqui vai ter mais uma bem aqui embaixo. Que vai lá para a coluna. Errei a caneta. Essa. E aqui vai surgir uma outra, que é solta. Verde, verde, verde.
solta, mais uma solta e uma pequenininha lá da coluna, lá atrás. Assim. E tá feito. 1.004 curtidas. Obrigado pelas curtidas. Melhor, vou reclamar. Vocês não deram tanto curtido quanto deram da última vez. O que aconteceu, hein? Enfraqueceram a mão? Só deu 1.000. 1.000. Só 1.000 curtidas. Eu consigo dar 1.700 curtidas em 5 minutos. Brincadeira, obrigado pelas curtidas. Aí, ó. Mesma coisa. Ele vai fazer isso daqui, do mesmo jeito. Fazer essas voltas. Até a coluna. Ó que legal. Eu defini a coluna bem aqui, ó. Né? Então ele está indo para trás assim. Ele faz esta volta e aqui chega aqui. Valeu as curtidas. Já estou em 11.000 curtidas, 11K, caramba. E esse vem para cá. Isso é técnica, Mi. Se você vai ensaiar, aí você desenha muito, cara, porque você conhece as técnicas, você se esforça. Técnicas. Mas obrigado pelo elogio. Valeu. Ó. Então, é a mesma coisa. Ele vai para lá, ele inclina, e tudo isso aqui, lembre-se, ele está dando a volta indo para o outro lado. Bom, lá atrás vai ter... Vou pegar uma outra caneta. Uma azul, tá aqui, ó. Lá atrás, bem aqui, ele vai ter a escápula. Essa daqui, ó. Que ela faz essa ligação. Assim. Então, olha. Vocês têm a escápula. Vocês têm a clavícula. E a escápula tem uma saidinha para cá, ó. Que é para abraçar o húmero. E aqui tem um triângulo. Desculpa ele ficar meio estranho a escápula. A escápula vem para cá, ó, ela abraça o húmero com 3 pontos. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar no livro. No livro não, vamos mostrar no Pinterest. Vai dar tempo de fazer o ilíaco? 20:46. Vou tentar. Pinterest. Pesquisar. Tórax. Escápula. Eu nem sei como escreve escápula em inglês, eu vou chutar. Não é. Escreve escápula mesmo. Escápula. Clavícula. E húmero. É tão legal o jeito. Não, meu nome não está na lista. Não foi possível. Ficou complexo de... Aqui. Então, meus movimentos. Cadê? Ele é tão legal. Aqui, ó. Este vai me ajudar a encontrar. E você? É rico e conhecido, assim, está na lista do Epstein, para ele... ele se matou na prisão. Mas para ele... Aqui, ó. Escápula, húmero, clavícula. E ele fica, ó, afastado da caixa torácica. São os músculos que amarram. Perceberam? Ó, clavícula, a escápula ali atrás, ó, tá vendo a sujeirinha da escápula? A escápula desse lado, visto de cima, de trás. Ó, aqui, ó, vai ser de cima agora, de cima. Aqui de cima, ó, ele forma um triângulo, a escápula ali, protegida pelo músculo dorsal ali, viu? E é isso. Ok. Vamos lá para o... vamos lá para o... Vocês sabem, nem todo mundo está envolvido com aqueles casos mais cabulosos, né? Que eu não vou falar o nome aqui. Não quero que seja cortado minha live. Aí, ó, alguns estão na lista porque eram pessoas influentes. Então tem nomes de famosos lá junto. Recentemente até o do Bozo tá junto ali, né? Outros eram mais cabulosos mesmo. Participavam das festas. Deixa eu me ver. Está dispensado, horrível. Pode ir. Aqui, ó. Coração.
formulando-lhe votos. Também eu quero formular votos tão sinceros e tão poderosos para você também, para ter uma excelente noite, uma boa manhã, um bom trabalho, um bom estudo, que seja rentável e que você consiga não procrastinar. 8 horas. Mas eu vou carregar isso daqui. Ah, até que horas? Eu já estou indo embora. Esse aqui é o último desenho que estou fazendo. Que daí, ó, vai estar gravado no YouTube. Você está sabendo como ver no YouTube, ou não, Larry R? Você tá? Ó, aqui é a bacia. Deixa eu mostrar de volta. Esse aqui, ó. Aqui, ó. A gente já fez ela. Ah, beleza. Você sabe onde tá, né? Sabe onde encontrar. Então eu vou colocar isso aqui no YouTube depois. Bem aqui, atrás, vai ter o cox, né? Que aqui tá a coluna, né? Certo? Cox. Esse, ó. A bacia, tá vendo? Isso aqui, ó. É fechado com osso. Cara, às vezes fico meio preso só nos estudos formais. Tem alguma dica de estudar a estilização? Ganha velocidade na mão. A dica é Speed Drawing. Speed Drawing é desenhar rápido. Vai no YouTube e procura por Speed Drawing Academy. Não tem a ver com aprender a fazer caricatura, cartoon, não. E nem estilo. Tem a ver com você ganhar velocidade aplicando todos os estudos que você está fazendo. Aí você vai se soltar mais. Ali vai ser tipo uma prova. Você vai ter que fazer as poses em 2 minutos, em 3 minutos. Ó, aqui está o buraco, que é dos órgãos. Aqui tem essa ligação. E aqui tem aquela orelhinha, né? Pronto, ó. Tá feito. Gente, a coluna cervical, só para acabar. Ó, a cervical indo para trás. E aqui vai ficar a cabeça. E aqui, ó, bem atrás dessa voltinha, aqui em cima, tem a ligação daquela bengala enorme, que é o fêmur. Do outro lado, vai ficar aqui. Bom, acabamos. Gabriel Henrique. Deixa eu mostrar para você. Você tá aqui ainda, Gabriel? Eu vou mostrar para ti. E daí a gente vai sair. Então, você vai entrar no YouTube. Opa, entrei no Google. YouTube. Tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Vai lá na busca. E você vai escrever Speed Drawing Academy. Eu tenho que estudar Blender, né, para dar aula de Blender para vocês. Aí, olha, de cara, vai aparecer uma série de desenhos para você fazer. Você tem que fazer muito rápido. Aí você vai aplicar volume, vai aplicar um monte de coisa. Como tem que ser rápido, se você não conhecer as técnicas, vai se dar mal. Aí pega essa pose e aplica tudo o que aprendeu. Tem que descobrir os cubos, tem que descobrir os volumes, a proporção, a clavícula. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ficar. Certo? Acabou o tempo, muda para o outro. Esse é 1 minuto, né? E é isso, gente. Então, me siga, me curta e me compartilhe. E eu vou me embora.